Sejam todos bem-vindos ao canal Encantos do Evangelho. Hoje nós iremos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Vamos começar então falando sobre amor e caridade. Será que amor e caridade é a mesma coisa? Não. Amor é o sentimento e caridade é a ação. A palavra caridade vem do latim caritas e significa carinho. Caridade, então, é a expressão do amor ao próximo, é o amor em ação. Quando nós agimos por amor, nós estamos praticando a caridade. Tanto é que Mateus, no capítulo 25 do seu Evangelho, versículos 31 a 46, conta que quando Jesus for rei e estiver sentado em seu trono, acompanhado de todos os anjos, irá separar os homens assim como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda, e dirá àqueles que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos fostes preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeste. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, pois que tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente no cárcere e não me visitastes. É claro que indagaram: Senhor, quando foi que não fizemos tudo isso por ti? E Jesus respondeu: Todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la feito para comigo mesmo. Então nós vimos aqui que Jesus considera a boa ação praticada em favor dos necessitados como se ela tivesse sido praticada em seu próprio benefício, porque o caminho que conduz a Deus passa obrigatoriamente pelo nosso próximo, a quem devemos auxílio e amparo. Portanto, para que o espírito possa ser salvo, necessitamos fazer o bem ao próximo, necessitamos praticar a caridade. Por isso que devemos estender a mão aos irmãos necessitados, dando alimentos, vestimentas, abrigo, curando, confortando toda vez que nos for possível. E é sobre esse nosso próximo que iremos falar agora. Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, contou que: Então, levantando-se, disse um doutor da lei. Lembram? Aqueles que sabiam tudo sobre as leis de Deus, mas não as cumpriam? Pois bem, levantando-se, disse um doutor da lei: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Que é que está escrito na lei? Que é que lê nela?
Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Bem, aqui, com a expressão possuir a vida eterna, o doutor da lei está se referindo ao estado de bem-aventurança, de felicidade que somente os espíritos justos conseguem alcançar. Portanto, devemos amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, alma, com todas as nossas forças e ao próximo como a nós mesmos, porque este ensinamento valeu ontem, vale hoje e certamente valerá amanhã. Por quê? Porque é de Deus, é eterno. Deus é eterno, suas leis são eternas também, são perfeitas. Então este ensinamento valerá para sempre. Tá bom? Continuando neste mesmo capítulo. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, aqui Lucas está se referindo ao doutor da lei. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: quem é o meu próximo? E foi quando Jesus, tomando a palavra, contou a parábola que mais tarde ficaria conhecida como a parábola do bom samaritano. Vejamos, então é Jesus falando, tá? Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, roubaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e apensou, fez um curativo. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, dinheiro da época, e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Então vamos ver. Sacerdote era um ministro religioso, conhecedor das leis de Deus. Levita era um membro da tribo de Levi, uma das 12 tribos de Israel. Samaritano era um descendente da tribo de Samaria, dissidente, ou seja, aquele que diverge de Israel. Então, os samaritanos, eles nem sequer seguiam a mesma religião que os outros, eles nem tinham religião. Eles realmente, o pensamento deles era divergente de Israel. Parábola, história que tem sempre um fundo moral. Que ensinamentos Jesus nos trouxe com esta parábola? Que a prática da caridade é a nossa suprema manifestação de obediência e amor a Deus, e que o próximo é todo aquele que encontramos do nosso lado e necessita de nós. Então, a descida de Jerusalém para Jericó, realmente Jerusalém fica mais no alto e Jericó mais no baixo, tá? Abaixo. Então, a descida de Jerusalém para Jericó simboliza a queda de padrão vibratório que nos colocamos quando não fazemos o bem e que traz prejuízos à nossa moral. O homem caído, semi-morto no caminho, representa qualquer pessoa que necessite de ajuda, compaixão e caridade. Motivo pelo qual, não sei se vocês repararam, mas Jesus não deu nome a ele. Não disse quem ele era. Não disse se ele era um levita, um sacerdote, um samaritano. Ele era um ser humano necessitando de ajuda.
O sacerdote representa aqueles que têm o coração fechado à prática da solidariedade, do mesmo modo o levita que passou e deixou o homem caído e ensanguentado no caminho, né? É o amor dos egoístas. O hospedeiro representa aqueles que receberam os ensinos de Jesus, entenderam as leis de Deus e as colocam em prática. O samaritano, apesar de não seguir religião alguma, entendeu que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, ele, o samaritano, foi o próximo do homem caído. Jesus mostra aqui que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos daqueles que sofrem. Ele nos incentiva a olhar em volta e a descobrir as feridas aparentes e secretas dos nossos irmãos. Ele nos estimula a amenizar as dores, a consolar as aflições, enfim, a sermos seus bons samaritanos. Devemos fazer um exame de consciência e ver quantos feridos nós deixamos desamparados na estrada da vida, porque o mandamento maior diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, é da vontade de Deus que a gente viva em sociedade, porque só assim nossas qualidades se completam e nós podemos auxiliar uns aos outros, não é? Eu sei uma coisa, você sabe outra, nós nos ajudamos. Mas viver em sociedade sem caridade é um tormento. Por quê? É a caridade que irá permitir que tenhamos contato uns com os outros sem grandes atritos. Sem a caridade, o egoísmo impera. E aí ninguém respeita ninguém, ninguém ajuda ninguém, vai ficando tudo muito difícil, doloroso e triste. Somente praticando a caridade conseguiremos construir um mundo melhor, mais solidário, mais feliz. Fazendo isso, teremos benefícios. E o primeiro a se beneficiar, quem é? Nós mesmos. Ganhamos em experiência, em capacidade, porque nós fomos lá e fizemos acontecer. Caridade, o amor em ação, em movimento. Nós fomos lá e fizemos acontecer. Sem a caridade a gente não cresce, não se transforma para melhor. Como será que os anjos do Senhor chegaram lá? Certamente foi sendo caridosos. Bem, eu contei com a ajuda da professora Terezinha Oliveira, do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, para o estudo de hoje. Continuaremos esse capítulo a semana que vem. Coragem, fiquem com Deus e enfrentem as dificuldades da vida de frente. E não se esqueçam, sejam caridosos, porque é isso que Deus quer da gente. Tchau!